Nosso Lar, de André Luiz, capítulo 48, Culto Familiar. Talvez que a praticantes do Espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que compareci em casa de Lísias. Aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante. Na espaçosa sala de estar, reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. A disposição dos móveis era a mais simples. Enfileirava-se poltronas confortáveis, 12 a 12, diante do estrado, onde o ministro Clarencio assumiu posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos. À distância de 4 metros aproximadamente, havia um grande globo cristalino, da altura de 2 metros presumíveis, envolvido na parte inferior em longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho, idêntico aos dos nossos alto-falantes. Numerosas perguntas bailavam no meu cérebro. Na sala extensa, cada um tomou o lugar adequado, mas observava conversas fraternas em todos os grupos. Achando-me ao lado de Nicolas, antigo servidor do Ministério do Auxílio e íntimo da família de Lísias, ousei perguntar alguma coisa. O companheiro não se fez de rogado e esclareceu: estamos prontos, mas aguardamos a ordem da comunicação. Nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre e não será difícil para ele se desprender dos elos físicos mais fortes por alguns instantes. E aí eu perguntei: mas ele virá até aqui? Como não? Respondeu o interlocutor. Nem todos os encarnados se prendem ao solo da terra, como os pombos-correios que vivem, por vezes, longo tempo de serviço entre duas regiões. Há espíritos que vivem por lá entre dois mundos. E indicando o aparelho à nossa frente, informou: ali está a câmara que irá nos apresentar. E eu perguntei curioso: por que o globo cristalino? Não poderia manifestar-se sem ele? E Nicolas, atencioso, disse: é preciso lembrar que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Nesse instante, Lísias foi chamado ao fone por funcionários da comunicação. Era chegado o momento. O trabalho culminante da reunião poderia começar. Verifiquei no relógio de parede que estávamos com 40 minutos depois da meia-noite. Anotando meu olhar interrogativo, Nicolas disse em voz baixa: somente agora há bastante paz no recente lar de Ricardo. Lá na terra, né? Naturalmente, a casa descansa, os pais dormem e ele, em sua nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço. Não foi possível continuar. O ministro Clarencio, levantando-se, pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Ou seja, ele está pedindo uma corrente de sustentação para que seja facilitado todo o processo, assim como a gente faz nos trabalhos nas casas espíritas, né? Faz-se grande inquietude e Clarencio disse comovedora e singela prece. Em seguida, Lísias se fez ouvir na cítara harmoniosa, enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento. Logo após,
Clarencio tomou novamente a palavra, dizendo: Irmãos, enviemos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor. Então, observei com surpresa que as filhas e a neta da senhora Laura, acompanhada de Lísias, abandonavam o estrado, tomando posição junto aos instrumentos musicais. Judite e Holanda e Lísias tomaram respectivamente a seu cargo o piano, a harpa e a cítara, ao lado de Teresa e Heloísa, que integravam gracioso coro familiar. As cordas afinadas casaram os ecos de branda melodia e a música se elevou, cariciosa e divina, como um gorjeio celeste. Sentia-me arrebatado a esferas sublimes do pensamento, quando vozes cristalinas embalaram o interior. Lísias e as irmãs cantavam maravilhosa canção, composta por eles mesmos. Então, né? As notas musicais mexem com a nossa alma, fazendo com que haja mudança no nosso padrão mental. Presta atenção, há músicas que nos deixam mais felizes, outras nos deixam mais animados, outras nos deixam irritados. Ou seja, de qualquer forma, notas musicais mexem com as nossas células, digamos assim, tá? É muito difícil, e nosso humor, lógico, né? Nossas emoções. Muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas, cheias de espiritualidade e beleza, mas tentei fazê-lo para demonstrar a riqueza das afeições nos planos de vida que se estendem para além da morte. Então aqui ele vai dizer o poema, né, da canção. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas caem, na luz que as empalidece, vim unir a nossa prece, à voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras e esquecimento. Não te doa o sofrimento, jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança, conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior. Aguardo por vir risonho, espera por nós, que um dia volveremos à alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso, volta a paz no nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja a sonhar. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura, de consolo e de ternura, das fontes de nosso lar. Nossa casa não te olvida, o sacrifício, a bondade, a sublime caridade de tuas lições do bem. Atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estreita, sobe o cume da montanha, vem conosco orar também. Às últimas notas da bela composição, notei que o globo se cobria interiormente de substância acinzentada, apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem de idade madura. Era Ricardo, impossível de escrever, a sagrada emoção da família, dirigindo-lhe amorosas saudações. Então, lembrando que o perispírito demora cerca de 7 anos para se formar e que Ricardo está encarnado há 5 anos. Então, quando ele se desdobra através do sono, ele está com o perispírito da última encarnação, de quando ele era pai do Lísias, esposo da Laura, né?
Ele vem adulto, Ricardo adulto. Então, essa redoma de vidro é para impedir que o sentimento e a emoção de todos eles que estão ali, né, e mais dos amigos, né, que também estão ali, chegue até ele e o desequilibre. O recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos, fixou o olhar amigo em nós, pedindo fosse repetida a suave canção filial, que ouviu banhado em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente: Meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que aureolou o nosso culto doméstico no Evangelho com as supremas alegrias dessa noite. Nesta sala temos procurado juntos o caminho das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida e é ainda aqui que nos reencontramos para o estímulo santo. Como sou feliz! A senhora Laura chorava discretamente, Lísias e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. Percebi que o recém-chegado não falava com espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós. Possivelmente todos ali mantinham a mesma impressão, porque vi Judite abraçar-se ao globo cristalino, ouvindo-a exclamar carinhosamente: Pai querido, digo que precisa de nós. Esclareça em que podemos ser úteis ao seu abnegado coração. Observei então que Ricardo pousou o olhar profundo na senhora Laura e murmurou: Sua mãe virá ter comigo em breve, filhinha. Mais tarde, vocês também virão. Que mais poderia desejar para ser feliz? Não, se não rogar ao Mestre que nos abençoe para sempre. Todos chorávamos enternecidos. Quando o globo começou a apresentar de novo os mesmos tons acinzentados, ouvi Ricardo exclamando quase a despedida: Ah, meus filhos, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo de minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Então, né? Enquanto o espírito esclarecido pede para não ter facilidades na terra, nós pedimos exatamente o contrário, né? Nós queremos todas facilidades e muito mais. Aquele pedido inesperado me sensibilizou e surpreendeu ao mesmo tempo. Ricardo endereçou a todos saudações carinhosas e a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmara, que em seguida voltou ao aspecto normal. O ministro Clarence orou com sentimento e a sessão foi encerrada, nos deixando imersos em alegria indescritível. Me dirigi ao estrado para abraçar a senhora Laura, exprimindo de viva voz minha profunda impressão e reconhecimento, quando alguém me atalhou os passos quase junto à dona da casa, que se ocupava a atender às numerosas felicitações dos amigos presentes. Era Clarencio, que me falou em tom amável: André, amanhã acompanharei nossa irmã Laura à esfera carnal. Se você desejar, poderá vir conosco para visitar sua família. Não podia ser maior a surpresa. Profunda sensação de alegria me empolgou, mas lembrei instintivamente o serviço das câmaras. Porém, adivinhando meu pensamento, o generoso ministro voltou a dizer: Você tem regular quantidade de horas de trabalho extraordinário a seu favor. Não será difícil a Genésio te conceder uma semana de ausência, depois do primeiro ano de cooperação ativa. Possuído de
intensa alegria, agradeci chorando e rindo ao mesmo tempo. Enfim, ia rever a esposa e os filhinhos amados. Então, né, finalmente ele conseguiu o que ele mais queria na vida, né? Mas ele já se sentia responsável em seu trabalho. Esse capítulo também mostra pra gente, né, as alegrias do reencontro, a beleza e o benefício do culto do lar, e ao mesmo tempo nos mostra que espíritos responsáveis estão muito atentos a fazer o seu melhor. Portanto, a preocupação em não ter facilidades para não cair em tentação. Novamente lembrando a oração que Jesus nos deixou, né? Livrai-nos das tentações. Então, novamente, gente, tentação é aquilo que eu sei que eu não devo fazer naquele momento, mas eu quero fazer. E às vezes eu faço, paro quando quiser, mas agora não, né? É aquilo que nos mostra o tamanho da nossa força de vontade. E é claro, ele falou mais uma vez da importância da música para a nossa alma. Fiquem com Deus, amo vocês.